Bom, pessoal, consegui arrumar os detalhes que faltavam aqui. Eu comecei a operar nesse formato que eu vou mostrar para vocês. Quem aqui me acompanha no canal de análise? Eu sei operar nesse formato em 2012, 2011, não, vou operar ao vivo nesse formato, tá? Vou operar em 2010. As médias logo. Em 2012 eu comecei a fazer isso, eu faço aqui, de uma forma um pouco mais rudimentar. E aí, final de 2016, eu estava cansado de acordar de madrugada e mais, e cara, esse cara estava cuidado. O resultado não foi legal. Os dois primeiros meses não certo. Eu entendo que existe uma questão cíclica no mercado, no momento, as estratégias que eu estava negociando estavam bastante alinhadas. Mas aí juntou vários, mesmo conceito de laboratório, aconteceu que eu vi um negócio algo legal. Algo significado. Eu vi que estava dando certo, mas estava dando mal. Eu percebi que a estratégia me propiciava situações de funcional. Então, a gente achar algo que funciona. Voltei para a minha vida. Na forma como eu fazia lá, eu tenho um tipo de trabalho assim. O que eu vou mostrar aqui funciona da seguinte forma. Das 4 às 5 da manhã, eu analiso o mercado com perspectiva de 3 estratégias. E eu marco exatamente o que eu espero que o mercado faça para que eu entre uma operação. Aí as pessoas vão falar assim, mas você não manda no mercado. Eu sei. Mas o mercado também não manda em mim. Eu sou responsável. Então, basicamente, uma coisa assim. Ou o mercado faz isso, ou não tem acordo. Eu vou mostrar depois para vocês os códigos deles, das operações, todas elas gravadas, no vídeo, para quem está essas operações, teoricamente, tem confiança exatamente do que o produtor, essas novas, mas eu tenho história disso aí. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, eu mandei para vocês lá. Janela operacional, das 4 até o meio-dia. Das 4 ao meio-dia. Por que das 4 ao meio-dia? É uma janela de 8 horas. Eu não fico cuidado com o computador. Vou mostrar para vocês como eu organizo a minha tela, eu coloco a alerta sonora, para que quando o mercado chegue num ponto de interesse, eu permito. Agora, não cuida da atenção na linha. Se você fazer qualquer coisa, não vai cair na câmera. Mas você vai fazer qualquer coisa, minha atenção está ali. Fora isso, como não é algo frenético, cara, 10 caras são noites. Isso acontece no cinema. Não acontece. Não acontece. Eu posso ter 10 possíveis oportunidades para cada um dos tá? Eu vou mostrar aqui e depois a gente vai dar uma olhada no time que está acontecendo na temporada. Beleza? No e-mail que eu mandei para vocês ontem à noite, tem tudo, tem o tutorial de como funciona, tem o trading plan de cada uma das estratégias, a forma, né, o script, a lista, tudo aí. Eu sempre começo pela estratégia da abertura de Londres, que é isso aqui que vocês estão vendo. Tá? Eu negocio 13 pares dentro dessa estratégia, onde a ideia principal é, deixa eu pegar meu desenhador aqui, a ideia principal é encontrar uma situação onde o mercado, no dia anterior, por exemplo, tenha feito um movimento de queda, que durante a sessão, entre as 0 horas até a abertura de Londres, que o mercado tenha uma lateralização
e que tenha movimentado menos do que 50% do ATR. EURUSD hoje foi 40%. Basicamente, eu vou fazer o mapeamento e eu vou procurar entre esses pares. Se eu olho aqui, isso aqui é um indicador muito útil, tá? Nesse sentido, porque se eu olho aqui e eu vejo que esse par já movimentou mais do que 50% do ATR, eu nem quero saber o que mais que aconteceu, não me interessa. O requisito básico é que ele tenha movimentado menos do que 50%. Por quê? Pela contradição. Lembra da contradição? Se um mercado costuma andar, por exemplo, 80 pips por dia, e na hora que eu vou abrir a minha operação, ele já andou 70, significa que uma boa parte da festa, estatisticamente falando, já acabou, já passou. E que a partir daí pode ser que ele comece a perder força, volume, e eu não quero estar nessa situação. Por isso que eu procuro sempre 50% ou menos. Tá? EURUSD. EURUSD. 40%. Primeiro requisito está ok. Segundo requisito, depois é interessante dar uma olhada na planilha. Segundo requisito, que o mercado esteja lateralizado durante a sessão de Tóquio. É o que nós temos aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas sim, podemos dizer que sim. Né? Teve aqui um falso rompimento e tudo mais. Terceiro requisito, que essa lateralização esteja na máxima ou na mínima do dia anterior. Essa aqui foi a mínima de sexta-feira. O mercado está aqui na região de mínima. Ótimo. Quarto requisito, que o dia anterior tenha uma direção clara para mim. Ou que, no mínimo, a estrutura que eu vejo o mercado a partir daqui, que tenha uma direção clara. Qual que é a direção predominante aqui? Qual que é a direção predominante aqui? Alta, a queda é alta, né? A estrutura predominante, olha só, o estilingão. O mercado começou a voltar, lógico, se falar, olhar para cá, vamos desenhar aqui direitinho. Se olhar para cá, é lógico que o mercado está caindo. Se eu olhar para o gráfico inteiro, eu vejo que começou um movimento de alta e a retração está aqui mais ou menos 50%. Próximo requisito, eu vou ver se tem ponto de suporte e resistência que pode atrapalhar a minha operação. Nesse caso, especificamente, olhando para o gráfico de 4 horas, o que eu consigo identificar? Topo duplo. Olhando no gráfico diário, movimento de alta e um pimbarzinho na máxima de outro pimbar. O que eu traduzo disso aqui como um todo? Eu vejo que existe uma entrada de força vendedora nesse ponto, na sexta-feira. Isso já é um sinal de venda? Não. Mas, é o que eu sempre falo, em uma situação de uma tendência de alta, você quer ver predominância de força compradora. Quando o mercado começa a hesitar em fazer novas máximas, é um primeiro sinal amarelo. Eu entro no gráfico semanal e eu vejo que o mercado esticou bastante. Andou, aqui ó, rompeu esse ponto, subiu, beleza. Se eu entro no gráfico mensal, agora sim, ficou mais claro. Por que eu preciso olhar todos esses períodos para negociar no gráfico de 15 minutos? Para mim determinar qual é a minha direção agora. Para onde qual que é o primeiro requisito? Direção agora. Para onde que o mercado vai agora? Segundo, contradição. Terceiro, método de localização. Método de entrada. Método de localização e gerenciamento de risco. Vendo que no gráfico mensal esse ponto foi uma zona de suporte aqui ó, em 2010, em 2012, e o mercado acabou de bater no gráfico mensal. No gráfico diário, o mercado fez um topo duplo e deixou um pimbar. Pergunta, eu quero comprar agora? Qual é a situação ideal para uma negociação aqui? Eu identificar se existe algum ponto de contradição para uma possível venda. Vocês estão acompanhando até agora? No gráfico diário, no gráfico de 1 hora, o mercado fez um falso rompimento, nesse ponto aqui. No gráfico de 15 minutos, eu consigo tranquilamente marcar esse ponto de suporte como sendo uma zona de referência, que o mercado fez um falso rompimento, mas
que dentro da estrutura geral está numa resistência no mensal, deixou um pin bar na sexta-feira no diário. Eu entendo que, desde que não tenha contradição para venda, eu posso procurar venda a partir de um método de localização. Qual que é o método de localização para a estratégia de abertura de Londres? O range lateral. É totalmente ação do preço. Beleza? Irmão, se achar alguma coisa, você avisa, tá? Identifiquei isso aqui. Está dentro dos meus parâmetros? Sim ou não? Está dentro dos meus parâmetros. Tá? Eu gostaria que esse range aqui tivesse um pouco menos assim, né, com cara de tendência, mas ainda não está totalmente fora. O que eu faço? Eu venho aqui na minha planilha. Não é essa, é essa aqui. Não tem o quê? Tá. Não, ó. Em primeiro lugar, é normal. É sério, é sério. É por isso que eu mandei, nos downloads que eu mandei, quer ver? Foi lá, acordou a mãe, não vai dormir? Deixa eu abrir aqui, pra vocês vão entender. Safado. Mãe. Eu mandei esse arquivo para vocês. Aqui, ó, tem 4 pastas. Tem tutorial, canal de análise de área FX online. Tem um arquivinho. Aqui eu explico, tem vários vídeos que explica a base do canal de análise de cada estratégia. A minha sugestão é ver cada um desses vídeos, que vai dar algumas horinhas de estudo, porque tem várias coisas aí, e que mostra a essência de como funciona o canal de análise. Mas, voltando, qual que é a ideia principal desse tipo de análise? Ó, peguei o gráfico mensal e tudo mais. A ideia principal é, eu preciso identificar para onde o mercado vai agora. Eu não acredito em uma ferramenta única, absoluta, que mostra isso. Eu acredito, é o que eu falei desde ontem. O segredo não é a disciplina. O segredo é a sinergia. Só com disciplina não se faz nada. Certo? Só com uma boa análise técnica não se faz nada. Então, e isso para mim, na minha visão, se aplica a tudo. Dentro do mercado funciona da mesma forma. Qual que é a sinergia entre o gráfico mensal e o gráfico diário? Que no gráfico mensal nós temos uma resistência, no gráfico diário nós tivemos um pin bar na sexta-feira. O pin bar, vou aumentar aqui, pegar um outro EURSD. Pin bar é esse candle aqui, ó. Esse padrão. Você já conhece esse padrão de candle? Tá. Eu vou te explicar por que ele chama pin bar. Pin bar vem de Pinóquio. Pin, de Pinóquio. E bar, de barra. É chamado de martelo, tem vários nomes. Eu chamo de pin bar. Por que pin bar? Esse aqui é um candle mentiroso por 2 razões. Você consegue identificar que em um dado momento, quando esse candle abriu, ó, ele esteve aqui em cima. Oi. Você consegue ver isso, né? Você tem remédio. Por quê? Dor de cabeça, minha depressão tá alta. Não, vá. Os apressadinhos fizeram o quê? Cara, compra, compra, compra. Até porque aqui era um outro padrão, um outro pin bar, igual. Só que, então vamos imaginar em termos da dinâmica por trás desse padrão de candle. O mercado abriu nesse ponto, foi lá em cima. Esse candle também foi um candle de alta durante um período, durante um momento. Esse aqui, ó. Força compradora entrou. Só que no último momento, é aquela reviravolta no final do filme.
No último momento, o que aconteceu? A força vendedora entrou e empurrou o preço para baixo de novo, formando isso aqui, ó, esse padrão e esse padrão. É um candle mentiroso por duas razões. Por quê? Esse candle ele mostrou inicialmente uma entrada de força compradora, depois houve uma rejeição e o mercado voltou. Aqui foi feita a mesma coisa. O que isso mostra para mim em termos de price action, de ação do preço? Que essa zona como um todo foi uma zona de domínio de força vendedora. Como que eu sei isso? Porque toda vez que os compradores tentaram chegar lá em cima, eles foram massacrados pelos vendedores. Aí tentou de novo, novamente. O que isso significa em termos de comportamento do mercado como um todo? Significa que, apesar de que a tendência é de alta no gráfico diário, quando eu vejo uma situação, isso aqui é um topo duplo, tá? Topo duplo, com falso rompimento e um pin bar. Quando eu vejo uma situação como essa, eu identifico que a força compradora, que inicialmente deveria estar presente no mercado pela situação da tendência de alta, ela começa a perder validade. Tudo bem até agora? Tudo bem para vocês? Isso por si só, lembra que eu falei que se a gente falar de estrutura, o prédio é muito mais importante do que um tijolo? Logo, se eu olhar para esse pin bar de forma isolada, eu vejo que dentro de uma estrutura como um todo, ele não tem força suficiente para quebrar toda essa estrutura. Beleza? Só que se eu olho no gráfico mensal, eu vejo que existe uma outra estrutura muito maior e que o mercado acabou de bater nesse ponto, que aqui atrás foi suporte, e aqui pode funcionar como resistência. Logo, comparando estruturas grandes, pequenas e tudo mais, tem uma estrutura de queda no gráfico mensal. No gráfico diário, o mercado subiu e fez um topo duplo com um pin bar. O que eu quero hoje? Quero pensar qual que é a minha direção para agora. A hora que ela dá... Beleza? Nossa, eu acordo. Mas eu não vou sair vendendo. Eu preciso de mais alguns elementos. Qual que é esse elemento? Eu preciso ver se tem contradição, se tem tropeço, até o próximo ponto de suporte. Por quê? Eu quero um caminho livre para que o mercado ande a meu favor. Basicamente, eu quero facilitar o meu take profit e dificultar o meu stop. Sendo assim, qual que é o meu método de localização? A partir de onde que eu vou pensar em possível venda? A partir do momento em que o mercado mostrar um rompimento desse ponto de suporte. Tudo ok até agora? Da estratégia de abertura de Londres. Você falou ATR 50%, rompimento. Isso. A TR tem que ser menor do que 50%. O mercado tem que estar lateralizado na sessão de Tóquio. Tem que estar na máxima ou na mínima do dia anterior. E tem que ter uma direção clara do mercado. Entendeu? Mas, nesse e-mail que eu mandei para vocês ontem, abre aí que tem... Quer ver? Deixa eu pegar outro aqui. Cadê? Deixa eu aqui, mano. Extrair. Já está aqui o negócio. Nesse e-mail que eu mandei para vocês ontem, os arquivos, tem aqui, Trading Plan e planilhas. É esse aqui, Setups Diógenes. Aí tem o passo a passo de cada estratégia. Eu já não acompanho porque já está tudo bem internalizado, então eu não acompanho. Mas tá aí. Voltando no EURUSD, marquei esse ponto de suporte. O que eu quero ver? Agora, eu vou determinar exatamente na minha planilha. Aqui. Vocês podem ver que lá, aí também tem um vídeo que explica como funciona a planilha. Certo? Abertura de Londres. Que dia que é hoje?
11 de setembro. Abertura de Londres. Que par que a gente está falando? Euro-USD. PI. Eu não vou entrar no detalhe da planilha, tá? Depois vê lá, senão a gente não vai demorar muito. PI, ponto de interesse. Qual que é o meu ponto de interesse? 1,1997. Eu venho aqui e marco 1,1997. Janela de precaução. Eu vou vir aqui no Forex Factory e vou ver as notícias de alto impacto. Ou, quem quiser usar o Invest e tudo mais, basicamente, notícias, ou notícia vermelha no Forex Factory, ou notícia de 3 cabeças, que cada um vê no calendário que quiser. Tá? Eu coloco o filtro. Importante, só um detalhe. Essa hora aqui, ó, ela tem que estar sincronizada com a hora do meu computador. Beleza? Também explico isso lá na planilha. Vejo aqui que não tem nenhuma notícia vermelha. Logo, não vou me preocupar com notícia. Eu venho aqui na minha planilha, escrevo. Janela de precaução. O que é janela de precaução? 2 horas antes de sair uma notícia, eu não entro em operação. Se vai sair às 9h30, a partir das 7h30, eu não entro mais. E meia hora depois. Então, a minha janela de precaução é uma janela de 2h30. 2 horas antes e meia hora depois da notícia. Como hoje não tem notícia nenhuma de alto impacto, eu não marco nada. Primeiro take, ou TP1, 1 para 1. Segundo take, qual que é a ideia para marcar o segundo take profit? Uma projeção. Pessoal, eu passando o pendrive vermelho, só preciso copiar aí o espaço do pendrive lá na página para vocês. Se quiser botar uns Bitcoin aí dentro, né? Eu olho sempre o ATR. Tá? O ATR desse par é de 82 pips. Eu não espero que ele ande 82 pips na minha direção. Conforme eu falei, eu quero facilitar o meu take profit e dificultar o meu stop. Por isso que eu sempre espero que ele ande 80% disso já tá bom para mim. Aí eu venho aqui, 82 vezes 0,8, 65. Isso quer dizer que o ATR é a distância entre a máxima e a mínima do dia. Certo? Então eu vou pego a cruzinha aqui e vou medir desde a máxima, 65 pips para baixo, vai me dar até 1,1959. Eu venho aqui na minha projeção, aqui na minha planilha, MP, projeção máxima, 1,1959. E aqui a coisa mais importante, vou negociar se. E aqui eu escrevo o que eu espero do mercado para que eu possa entrar nessa operação. E aqui o clássico é acontecer o RRC em M15. O que é o RRC? O que eu espero aqui, então, no EURUSD? Que desse ponto de interesse, que ele faça rompimento, retração, continuação. E tem que ter uma relação, no mínimo, de 1 para 1 até a minha projeção máxima. Que nesse caso, vou marcar aqui. Mais ou menos por aqui. Se tiver uma relação menor, vamos supor que o mercado nacional, movimento, retração, vou querer entrar? Não. Por causa da relação, por causa que o quinto elemento é questão de risco. Tudo certo até agora? Assim, vocês vão acompanhar isso, para quem tiver interesse, lógico, negociar na abertura de Londres, durante 6 meses. Eu gravo todas as sessões e eu disponibilizo depois, certo? A gente vai ter a mentoria, acompanhamento. Então, se você não viu nada disso, eu não espero que você entenda agora. E tá tudo bem com isso, não tem problema. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente vai conversar.
Eu tenho um indicador que chama Trendline Alerter, que basicamente, quando eu traço uma linha de tendência, e eu coloco um código nele aqui, ele me avisa quando o preço chegar nesse nível. Ok? Então agora eu vou dar uma acelerada, porque pode ser que a gente até já tenha perdido alguma operação. E eu vou... Euro GBP, movimentou 41%. Tá ok. Tá lateralizado? Não falta só uma pimenta aí. Mas tem um pimbar no final. Não está exatamente lateralizado. Mas, se nós fizermos isso aqui, ó, vocês vão entender. A parada aqui, a gente já está um pouco atrasado aqui, né? Mas se a gente fizer isso aqui, ó... Não, é sério, porque eu negociei na abertura de Londres. E a abertura de Londres aconteceu 1h17 atrás. Então agora já não está mais em formato lateralizado, porque a abertura já aconteceu. Entendeu? Não estou distorcendo a informação. Vocês entenderam ou não? Sim. A abertura de Londres é aqui. Nesse momento, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos esse ponto de suporte e esse ponto de resistência, que aqui na sexta-feira, por aqui, ó. O mercado fez um falso rompimento. Agora, a ideia principal por trás do RSI é esse ponto que for suporte funciona como resistência. Está funcionando? Não. Próximo. É por isso que eu olho vários pares, porque os meus critérios são bastante claros e tem que acontecer dentro disso. Euro JPY, está lateralizado? Tá. Tá. Movimentou menos de 50%? Sim. Problema, não está nem na máxima e nem na mínima do dia anterior. No mínimo. Está no meio do caminho. Por que é importante isso? Pelo conceito de contradição. Se eu for entrar comprado aqui, muito rápido ele vai bater na máxima e é um problema. Se eu for entrar vendido, muito rápido ele vai bater na mínima. Se o preço estiver já na máxima e ele romper, tem espaço, se ele quiser voltar, tem espaço até a mínima. Basicamente é isso. EURALD, 36% do ATR, está lateralizado? Tá. Pode-se dizer que sim. Aqui entra o conceito dos candles cabeludos, que eu falei que eu sou péssimo para dar nome para as coisas. Mas vocês vão entender na hora. Candle cabeludo é esse tipo de candle aqui, ó. Tá vendo? Tá cabeludo ou não? Sim. O que isso mostra para mim em termos de ação do preço? Ó, aqui, ó. Isso mostra que o mercado está indeciso. E se o mercado inteiro está indeciso e a coletividade é maior do que eu não quero estar nesse mercado. Simplesmente assim. Esse par está fora para mim. EuroCAD, 41%. Está lateralizado? Não. Não. Muito bem. EuroCHF, 67%. Preciso ver se está lateralizado? Não. EuroNZD, 71%. Não. Ora. GBUSD, Sim. 39%. Tivemos, inclusive, uma estilingadinha ali na abertura, só que não conta, porque a abertura da semana, né? Mas está lateralizado. Sim. Não está na máxima do dia, o que eu fico meio cabreiro, meio... mais ou menos. Mas tudo bem, vamos analisar. Resistência, suporte. Tendência de alta em H1. Subindo. Próxima resistência H4. Tem espaço para um certo movimento, ok. Aceleração. O mercado começou a andar bastante. Se aproximando de uma zona de resistência. Já está dentro da zona de ação desse pimbar aqui. Principal coisa que eu preciso ver no GBUSD. Posso pensar em possível compra? Eu tenho uma outra estratégia, que é a estratégia das médias móveis, e que mostra, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Batendo a média e voltando. Bom, como a possibilidade de negociação no GBUSD está mais adequada ao sistema das médias do que pela visão da abertura de Londres, eu vou ver por aqui. Para que não aconteça que o mercado andar na minha direção e eu ficar para trás, eu coloco um alerta sonoro. Só tem que ver se não está no mudo o negócio aqui. Ó, imagina.
Beleza? Bom, então o GBP/USD, eu não vou falar dele pela abertura de Londres, porque o outro está melhor. GBP/JPY. Estava, o mercado já fez um rompimento um pouco antes da abertura, já andou mais de 50% da TR. Mas o cenário aqui como um todo está bem interessante, né? O mercado estava lateralizado, fez um rompimento, voltou, uma possível continuação. Eu não vou entrar por quê? Porque já andou mais do que 50% da TR, o rompimento, a explosão começou antes da abertura de Londres, logo a máxima da abertura é isso aqui, então para mim está fora. GBP/AUD, 59% da TR, a explosão começou antes, esse ponto que era para ser resistência não está funcionando como suporte, para mim está fora. Não tenha medo de descartar algo que está meio capenga. Simples assim. O negócio está meio torto, está meio mais ou menos. Se você tiver que dar uma esticada no movimento, tiver que dar uma consertada ali para se encaixar, está errado. %, ótimo. Está lateralizado? Não. Aí aqui eu confesso que eu falo assim, cara, mas poxa, aqui que tudo mais. Vamos ver as tendências. Vamos ver através de uma outra perspectiva dentro da estratégia se tem algo que pode ser negociado. No H1 aqui pode ser que tenha uma tendência de queda. Vou ver depois pela tendência. Pela abertura de Londres? Não. GBP/CHF, tendência 61%, eu já descarto. É muito rápido. No dia a dia, eu olho, o ATR já extrapolou, próximo. GBP/NZD, 78%, não. EURUSD já marcamos. Portanto, dentro da estratégia, eu negocio 3 estratégias. No meu trading plan, eu marquei EURUSD. Já está com a alerta sonora, eu já sei o que eu quero fazer, eu já escrevi exatamente o que eu vou fazer, o que eu espero que o mercado faça antes de entrar na operação. Beleza? Tudo certo? Ok. Próxima estratégia, que tem aí também no trading plan de vocês. Chama dólar. Sou péssimo para nome. Dólar. A estratégia do dólar, ela considera também o ATR, ela surgiu a partir da abertura de Londres, mas com perspectiva de ter maior flexibilidade. Então, ela não exige que o mercado esteja lateralizado e ela não exige que o mercado esteja na máxima ou na mínima do dia. Como que funciona? Eu faço mapeamento de pontos de suporte e resistência, de pontos de interesse, no gráfico de uma hora. Resistência, o mercado fez um suporte aqui, a própria mínima do pin bar. Identifica a direção. Bom, a direção a gente já viu que no EURUSD tem uma boa chance de queda pelo fato de ter tocado uma resistência no gráfico mensal. Quero pensar em possível venda. Em muitas situações, em vários dias, vai acontecer exatamente isso. Que as duas, a estratégia da abertura de Londres e a estratégia do dólar conversam. Eu preciso marcar? Não, porque vai ser a mesma operação. Eu já vou explicar isso para vocês. Tá? Sim. Como que é? Não entendi. A resistência você marcou no dia de ontem. E o suporte no dia de hoje? Ah, não. Isso aqui eu estou mostrando a estratégia do dólar. Tá? Mas eu estou mostrando aqui qual que é a mínima, os pontos de referência mais importantes. Só um ponto de suporte e resistência. Eduardo, ativou a câmera. Vou deitar. Tá certo? Não vou me repetir. Já falei dessa possibilidade no dólar. Pode ser que dê compra aqui? Pode ser. Aí nós precisamos analisar quais são os pontos de contradição. Tem essa resistência, o mercado começou a entrar força compradora. No gráfico de uma hora fez praticamente um estilingue aí, tá? Uma entrada de força compradora, um pin bar. Pode dar? Pode. Aí eu vou precisar ver. Ó, quais são os meus pontos de contradição? Tem esse ponto aqui. Opa. Aí eu botei a mão. Esse outro ponto aqui. Dentro de uma estrutura onde, na sexta-feira, o mercado começou a mostrar um pin bar, eu prefiro não arriscar.
Na dúvida, não entra. No medo, põe as fraldas e vai assim mesmo, se tiver dentro do seu script. Na dúvida, não entra. Ah, mas será que é? Se pensou, será que é? Já não é. GBP/USD movimentou 39%. Aqui eu não exijo, eu não espero que ele esteja lateralizado. Tá? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, padrão bandeira. Alguém falou Douglas? Não. Aqui no GBP/USD, eu vou marcar ponto de suporte e resistência, ponto de interesse, no gráfico de 1 hora. Isso aqui está claro, né? Fez hoje. Quem está falando? GBP/USD. GBP/USD. Isso. Eu vou identificar quais são os pontos de suporte e resistência mais relevantes e a partir de onde pode acontecer o rompimento. No gráfico de 15 minutos, temos essa linha de tendência de baixa. O mercado rompeu com um pouco de preguiça, está meio mais ou menos aí. Dentro disso aqui, dentro da situação, bom, eu vou ver, prefiro ver o GBP/USD de acordo com as médias móveis, que está muito mais alinhado com a minha visão do mercado como um todo. Pela estratégia do dólar, apesar de estar bonitinho, né, mas eu vejo uma certa sombra que mostra indecisão. A coisa mais importante, procure entender qual é a dinâmica que está acontecendo por trás do candle nesse momento. Veja bem, se eu marquei essa linha de tendência de baixa, unindo esses dois pontos, tracei para cá, e eu quero ver que o mercado faça um rompimento, e esse rompimento acontece de uma forma meio sem vergonha aí, vamos falar assim, né? Sombra, sombra, sombra. Existe decisão nesse rompimento? Não. Existe hesitação. Posso negociar uma possível compra? Posso. Se entrar uma estilingada aqui. Eu acho que tem que deixar assim, mas estou dando uma observada aqui, por exemplo, no EUSD agora, fez uma boa no 5. Aqui. Isso aqui? Ele está batendo aqui na máxima do dia. Ele está fazendo a máxima do dia hoje. Não chegou a fazer ainda, né? Tá. Essa barra aí é uma barra que daria para a gente pensar se ele estivesse na máxima do dia, que ele teria fôlego para poder dar continuidade nesse movimento. Mas agora ele deve fazer um back, deve fazer uma volta. Qual? Na máxima do dia. Tá. Qual que é a minha... Probabilidade. Veja bem, o mercado tem uma memória curta. Eu costumo dizer que na minha opinião, tá? Na minha visão, o mercado tem uma memória que cabe dentro de uma tela. Se você precisar fazer muito isso aqui, ó, já perdeu a perspectiva. Isso, falando do gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, o que a gente pode marcar aqui? Ó, aqui foi suporte, suporte. Teve um gap, o mercado passou para baixo. Passou para baixo, aqui foi resistência. O mercado está tocando agora. O que eu quero fazer? Eu quero esperar para ver o que ele vai fazer nessa parada. Se ele romper, essa é a minha postura, sempre. Se romper com força, pode ser sim. Mas aí eu vou entrar comprado imediatamente? Não, porque pode ser um falso rompimento. Eu vou esperar que ele faça um rompimento, retraçãozinha, marotinha, continuação. Entendeu? O SDJPY. Gráfico de 1 hora. Direção predominante de queda, começou a entrar força compradora. Se olhar no gráfico de 4 horas, tendência de queda, opa, tá ficando bonito. Ó, ponto foi suporte, boa chance de virar resistência. A direção é de queda. No gráfico diário, rompeu esse ponto de suporte, ficou mais bonito ainda. Ó, ponto de suporte,
suporte, o mercado está testando esse ponto de baixo para cima. Pode ser que entre força vendedora. Tudo certo? Pessoal, se alguém tiver com fome, tem salgadinho lá, viu? Eu falo isso porque eu tô. Irmão, continua aí tendo seu negócio. Café hoje, mano. Vou mostrar uma coisa para vocês, aproveitar o assunto do dólar. Só pergunta, só uma coisa, não. Tira para nós aí. Não, deixa no cantinho. Só pergunta. Opa. Banheiro USD, senhor. Tela da tela. Tira o gato da tela. Vamos dominar o mundo. Pessoal, euro-dólar, vamos lá. Subiu tudo, hein? Já romperam. Ó, estratégia de ontem, CT Solar. O que está acontecendo aqui no euro-dólar? O gráfico de 1 hora. Olha o indicador do solar. Olha as barras, começando a querer cruzar o eixo zero. Cruzando o eixo zero, a primeira barra que fechar acima do eixo zero, o que nós vamos fazer? Euro-dólar, euro-USD. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a barra vertical e posicionar. Feito isso, nós vamos para M5. Em M5 nós vamos tomar a decisão. Ponto muito bem observado. O euro-dólar está fazendo um movimento de aceleração. Porém, eu concordo com a opinião do Diógenes. Eu acredito que antes dele continuar a tendência, ele faz uma retração. Porque ele já fez um movimento de aceleração forte. E ele vai fazer essa retração provavelmente para nos dar a entrada do sinal em H1.
posteriormente. Porque o volume comprador está aumentando gradativamente, desde ontem até hoje. Então, o que a gente espera? Espera esse pullback, espera mais um movimento de força compradora, que provavelmente vai nos dar o sinal em H1, e aí desce para M5, se posiciona melhor em M5. Ok? Então, eu acredito, para hoje, no movimento de alta no euro-dólar. Joia? Mas para clarear para vocês, se acontecer o sinal, a gente monta a posição. Estou passando um pendrive, vou mostrar para vocês. Pendrive já passou? Todo mundo? Ainda não? Esse é o 5. Posiçãozinha do ouro. Quem está acompanhando na Trading 1 aí a evolução, semana a semana? 9 semanas posicionado já. Quem viu na Trading 1? Ninguém viu? Quem? Quem falou que viu? Ah, o Ricardo, né? O Ricardo estava lá, verdade. Chegou perto, conversou com o Take, deu uma rejeitadinha. Abriu com gap de baixa, exatamente. Continua posicionado, entrando na 10ª semana agora. Pendrive está com quem? Tá aqui. A gente estava vasculhando para ver se tinha massinha. Na hora que o pendrive chegar no Hernani, dá uma cita. É possível anunciar nos pares a inversão? Não. Tem o EURUSD, são os pares que já são formados.
Você não consegue formar outros pares invertidos. Entendi. É os que tem na barra de observação de mercado. Legal. Pessoal, quem lembra da visualização do ensaio mental que nós fizemos hoje? Foi em qual par? Foi em qual par? O SDJPY, legal. Qual que era a tendência? Alta. O preço estava batendo aonde? Na máxima do dia anterior? Estava próximo de uma resistência do gráfico diário? Foi isso, não foi? Existe coincidência, pessoal? Dá uma olhada no gráfico aí. Está na tela. O SDJPY M15. Onde que o preço está batendo agora? Nós fizemos um ensaio mental agora. Sabíamos que isso ia acontecer ou não? Como disse a física quântica. O que nós vamos fazer com isso? Esperar um Ou esperar vamos esperar a ação do preço. Porque nós somos trader sniper. Sabemos o momento certo de atuar. Aí, se nós formos para H1, o que está acontecendo com o solar em H1? Outra informação que a gente tem aqui, ó. Suporte no passado, uma vez que ele é rompido, ele passa a ser uma resistência. Nós temos alguns candles anteriores que mostram o quê? Sombra superior. Então, tentativa de rompimento dos compradores e entrada de força vendedora. Então, essa é uma região que, até então, existe mais interesse de compradores ou de vendedores? Por conta desse contexto. Essa região onde o preço está agora. Qual que é o maior interesse olhando pelo contexto? Quem falou vendedores? Por quê? Perfeito. Vamos puxar as confluências. Esse nível foi suporte. Ele está chegando agora, sentindo a entrada de força vendedora. Algumas sombras. Vamos aumentar o zoom aqui para melhorar para vocês. Ó, algumas sombras superiores, mostrando a entrada de força vendedora. Onde será que é no nível de FIBO dessa perna de baixo, esse nível? Olha aí. Ó, Hernani, muito bem observado. Qual outro fator? Uma LTB passando aqui em H4. Ou seja, existe mais interesse de comprador ou de vendedor aqui nessa região? Vendedor. Olha o candle de 1 hora, como está ficando bonito. Falta 13 minutos para fechar. Só ia ficar mais bonito se fosse um estilingue. Não vai ser, mas vai ser um candle com predominância de vendedores. A não ser que em 13 minutos, que pode acontecer, mude totalmente o cenário. Você entra, né? Exatamente. Então espera fechar o candle. Não, você entra com o seu poder. Olha lá, em M5, ó. Topo mais baixo que o topo anterior. Depois que o preço testou a LTB de H4, olha, pimbarzão. Olha o estilingue aqui, ó.
Ô, Paraná, bonitão. Dá uma olhada aqui, ó. Esse cara aqui, na tua concepção, é o estilingue? Isso aqui é uma LTB de H4, tá? Vendeu não? Passou. Que parte tá aí? Gostei, hein? Aí o que o preço fez? Ele fez o estilingue na LTB de H4, ele caiu até uma região, de interesse, uma resistência passada que passa a ser suporte, subiu, testou a média de 21, entrando no volume vendedor de novo, provavelmente vem romper esse pivô. M15. Jorge. Esse é o M15? É. E esse nível aqui é 61.8 lá de H1, viu? Aqui é M15. A análise que eu fiz anterior é M5. Essa daqui é M5. Ó. Esse é M5. Joia? Pendrive tá onde? Fernando, já? Legal. O que nós vamos fazer? Vamos lá, Arenas. Olha que beleza esse SDJPY, hein? Ainda antes, né, cara? Pessoal, indicadores que vocês instalaram aí, tá? Vamos aqui, ó, MetaTrader 5. Abre a pasta MQL5, que vocês instalaram aí. Tem duas pastinhas dentro dela, Indicators e Templates. São Indicators para MetaTrader 5, tá? Vocês vão selecionar os dois indicadores, Ctrl+C, ou botão direito copiar. Vem para o MetaTrader 5, arquivo, abrir pasta de dados. Joia? Isso. Primeiro copia ele, Ctrl+C, aí vem aqui no MetaTrader 5, arquivo, abrir pasta de dados. Igual tá na tela aqui, ó. Aí ele vai abrir uma pastinha. Uma pastinha com uns números muito doidos em cima aqui, ó. Joia? Aí vocês vão vir em MQL5, Indicators. E vão colar os indicadores aí. Aqui já está colado no meu aqui já. Joia? Volta lá, copia. Isso, aí volta lá na pastinha MQL5.
que vocês copiaram do meu pendrive. Dá um voltar, vai em templates. Vai em templates. Ok? Seleciona os 4 templates que tem aí. Copiar. Vai lá para a pasta do MetaTrader, dá um voltar. Vem em Profiles, Templates. Colar. Quem tiver dificuldade, depois levanta a mão que eu vou aí. O Jorge já comeu, ele vai voltar para cá. Arquivo, abrir pasta de dados. Os templates? Template é aqui, ó, MQL5, Profiles, Templates. É, só que as dele é MetaTrader 4, nós já vamos para lá. Eu já vou falar aqui. Esses daqui nós estamos instalando no MetaTrader 5, que é o Solar. Tem, que vocês colocaram aí agora. Pode. Na realidade, essas do 5 aqui você não consegue instalar no 4. Tá? Agora as do 4 vai conversar. As do Diógenes tem o ADR que tem aí para vocês também, que é aquele que vocês estavam perguntando. Ok? Nós vamos instalar agora. Joia? Ok, MetaTrader 5, vamos para 4. Então pode fechar as pastas. No MetaTrader 4, mesma coisa, ó. Arquivo, abrir pasta de dados. Aí vocês vão pegar aquela pastinha, MQL4, que vocês copiaram do pendrive, Indicators, copia os 5 indicadores que tem aí, vai na pasta do MetaTrader 4, clique em MQL4, Indicators e cola. Esse processo, passo a passo, tem no Forex Descomplicado, tem no Forex para Iniciantes. Joia? Nós vamos fazer aqui agora para todo mundo já estar com a plataforma igual. E mesma coisa nós vamos fazer com os templates. Só que os templates no MetaTrader 4 é diferente o caminho. Então, copie os 4 da pastinha que vocês colocaram aí. Vai para lá. Dá um voltar da onde vocês estavam. Na pasta do MetaTrader. Clique em templates e cola. E aí é só fechar e abrir a plataforma de novo. Vou atualizar. Ok? Quem tiver dificuldade, só levanta a mão que eu vou na mesa. Joia? Jorge já comeu, tomou café da manhã, vai voltar para cá. Tá mais calmo, tá mais tranquilo. Vai vir para cá porque tá apitando tudo aqui, ele tá preocupado. Bom, pessoal, EURUSD.
Eu marquei o ponto de interesse, tá? É a única oportunidade que eu vou negociar hoje, de acordo com a estratégia da abertura de Londres. É possível venda se estiver dentro do gerenciamento de risco até o meio-dia. Possível. Venda se o mercado fizer o rompimento desse ponto de suporte. Eu quero ver rompimento, retração, continuação. É 1.20, alguma coisa aí. É. 1.20, Isso. Eu marquei 1.19 aqui na minha planilha. 1.1997. Mas 1.20 vai dar diferença nada, praticamente. FV é, para que não fique grudado no computador o tempo todo, FV é frequência de verificação. Ou seja, como eu vou negociar no gráfico de 15 minutos, eu preciso ver esse gráfico a cada 15 minutos. Eu não preciso ficar olhando para ele o tempo todo. Então eu coloco 15. Estratégia do dólar. O STJPY. No gráfico diário, o ponto foi suporte, e agora rompeu, está atacando de baixo para cima, pode ser resistência. No M15, o mercado está mais ou menos lateralizado. Uma tendência de alta meio mais ou menos aí, né? Podemos traçar essa linha de tendência de alta e eu consigo determinar que se o mercado fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta, eu quero entrar vendido. Por que isso? Qual que é a direção agora? Direção é queda. Né? Tem contradição? Vamos ver os períodos aqui. Bom, aqui pode ter esse ponto que foi... Esse ponto é uma zona de contradição muito forte. Com perspectiva day trade. Tem espaço até aqui, tem uns 30 e poucos pips. Então dá para fazer alguma operação. Se a direção é queda, ou seja, tínhamos esse ponto de suporte no gráfico diário. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. O mercado rompeu esse ponto de suporte. Está atacando esse ponto de suporte baixo para cima. Isso quer dizer que esse ponto de suporte pode se transformar em resistência. Logo, eu estou pensando em possível venda. Quando eu entro no gráfico de uma hora, eu vejo que o mercado hesitou em passar essa resistência. Isso aqui é price action puro. Dá para marcar aqui, ó. Sombra. Lembra dos candle cabeludo? Ó, prestar atenção aqui. Sombra. Esse candle verde, ele tentou romper essa máxima desse candle aqui. Vou colocar uma... Esse aqui, esse primeiro foi um candle de rejeição. Deixou uma sombra ali. Esse candle tentou romper, não conseguiu, voltou para o lado de baixo. Ele abriu aqui, foi lá em cima e também não conseguiu. O próximo candle deixou uma sombra para o lado de cima. E isso mostra para mim que está começando a entrar força vendedora. Quando eu olho no gráfico de 15 minutos, eu consigo traçar essa linha de tendência de alta. E a partir daqui eu quero ver que o mercado faça rompimento, retração, continuação. Se eu tiver uma relação risco-recompensa de no mínimo 1 para 1, até o preço chegar aqui, eu quero vender. Tá claro? Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas eu uso principalmente na estratégia das médias móveis. Não é exclusivo, eu uso também em outras situações. Eu estou fazendo uma análise da segunda estratégia. A primeira foi a abertura de Londres. A segunda, dólar. E a terceira das médias móveis. Entendeu? Bom, o STJPY tem essa linha de tendência de alta. Vou marcar o que eu vi. Eu venho aqui, ó, seção do dólar. Eu escrevo par USD JPY. Ponto de interesse. Qual que é o ponto de interesse principal a partir do qual eu quero ver uma possível oportunidade? Ou seja, qual que é o meu principal método de localização?
Eu vou marcar exatamente o que eu vi. O que eu vi? Eu vi essa linha de tendência de alta. Então, lá na minha planilha, eu vou escrever qual que é o meu ponto de interesse. LTA. LTA. BS, buy ou sell. A ideia aqui é vender. Então, eu coloco um S de sell. Para vender. Janela de precaução. Não tem notícia de alto impacto para hoje. Então, não tenho informação nenhuma. Por causa que a notícia de alto impacto, esse ícone aqui, ele aparece em vermelho. Isso aqui é laranja. Esse aqui é o calendário de amanhã. Aí às 5h30 tem, essa aqui é a notícia de alto impacto. Então, basicamente, tem a classificação que o filtro tem branco, geralmente é feriado, amarelo, notícia de baixo impacto, laranja, médio impacto, vermelho, alto impacto. Tá? Geralmente eu deixo assim, vou aparecer só os brancos e os vermelhos. Dia de hoje não temos notícia. Aqui na minha planilha, eu vou colocar o que? Janela de precaução? Nada. Primeiro take, de 1 para 1. Segundo take, atenção. Por isso que eu preciso entender e pensar o mercado. Eu posso pensar em termos de 80% aqui, hoje, especificamente? Posso. Mas eu tenho uma contradição muito forte, que é esse ponto aqui, ó. Aqui foi suporte, aqui foi resistência. Aqui pode funcionar como suporte de novo. Se o meu 80%, ou seja, se a minha projeção máxima estiver do lado de lá, desse ponto de suporte, pode ser um problema. Então, eu entro um detalhe. Nessa estratégia, eu não faço projeção máxima, eu faço 1 para 1 somente. Eu coloco aqui, caso alguém queira, né, esticar um pouco mais. Então, a minha projeção máxima, eu quero sair totalmente da operação antes do mercado tocar nesse ponto. Qual que é o meu ponto de projeção máxima? 108,04, tá? Mais ou menos por aqui. 108,04. Vou negociar C. O que eu quero ver o mercado fazer? Nessa estratégia, eu negocio principalmente o RSC. Rompimento, retração e continuação. Posso adaptar? O RSC é o gatilho. Lembra? Direção, contradição, localização, gatilho. É o gatilho de entrada, o método de entrada. Posso colocar aqui para ser um estilingue? Posso. Posso colocar para ser uma média móvel que cruza alguma coisa? Posso. Eu estou falando isso para vocês, a forma como eu faço é o RSC. Mas eu quero que vocês entendam que o gatilho de entrada pode ser moldado da forma como vocês acharem mais interessante. Posso colocar aqui um indicador, alguma coisa, solar? Posso. Desde que depois você passe por todos os passos de verificação da estratégia. Validação que eu vou mostrar depois para vocês. Então, eu quero ver que o mercado faça rompimento, retração, continuação em M15 no USDJPY. Se entrar uma barra e o mercado cair de forma total aí, eu vou entrar? Não. Vou escrever. Vou negociar C. Acontecer o RSC do ponto de interesse em M15. O que é o ponto de interesse? A linha de tendência de alta. Fator de verificação, 15 minutinhos, dá uma espiada, para ver se está tudo certo. Essa planilha, com esse tipo de análise, é uma construção diária. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Chega a ser chato. Aconteceu alguma coisa. Eu vou seguir isso aqui. Eu demorei muito tempo para entender que se eu misturar os dois papéis de analista e de trader, vai dar merda.
Então, basicamente, eu criei 2 papéis para mim. Nesse momento, além de analista, eu estou sendo também mentor, eu estou explicando tudo. Mas tá, analista, quando eu estou vestido da roupa de analista, eu estou apenas analisando o mercado. Por quê? Porque aí eu consigo olhar o mercado de uma forma objetiva, sem emoção, não tem pressa, não tem aquela atropelamento, cara, vai acontecer, não acontece nada. Estou analisando. Enquanto eu estou analisando, isso aqui é muito importante, enquanto eu estou analisando, eu estou preenchendo essa planilha que vocês receberam com aquilo que eu quero ver. Terminei de analisar, o meu papel de trader começa. E aí, basicamente, o meu papel de trader é apenas executar aquilo que já foi planejado e que está escrito, e que eu mandei para os alunos, e que todo está gravado e tudo mais. Eu percebi que se eu não executar, número 1, eu serei um bosta. Número 2, eu vou perceber que dá certo no longo prazo. Às vezes eu tomo um stop ou outro, mas no longo prazo dá certo. Vou mostrar o histórico para vocês depois. E foi assim que basicamente eu comecei a criar o método Atitude Trader de uma forma intuitiva. E eu só sistematizei esse ano. Nesse momento, eu estou escrevendo isso aqui. No final da análise, para quem já acompanha, eu tiro uma foto e mando. Pessoal, isso aqui é o que eu vou fazer até o meio-dia. Se acontecer o que está dentro aqui, dentro da janela horária, gestão de risco, tudo certinho, vocês podem ter certeza que eu vou estar no mercado. Se não acontecer, eu não vou estar. Quando é no dia seguinte, eu puxo essa planilha. Pessoal, aconteceu? Não. Então não tivemos. Aconteceu? Sim. Qual foi o resultado? Deu take? Deu take. Então, beleza. Aí eu vou lá na outra planilha e marco. Ó, tal par, tantos pips, deu mais 1%. Isso feito de forma sistematizada é o que a única coisa nesse que eu consegui achar o fio da meada. Por quê? É muito fácil se deixar levar pela emoção do momento, a pressa. Eu entendi algum tempo atrás que quando o mercado faz um candle, deixa aqui, ó, antes esse candle aqui bonitão. Quando o mercado faz um candle desse, de velocidade, de força, principalmente se for vermelho, pode ser que alguém tire sarro de mim, mas é verdade. É exatamente isso que eu vejo, tá? A minha forma de interpretar. Eu acho que isso aí ativa uma área muito primitiva do nosso cérebro, que fala assim, o negócio está caindo, é vermelho, que remete ao sangue. Isso ativa uma área primitiva do nosso cérebro, onde basicamente acontece o sequestro emocional. E o cara, ele age de forma impulsiva. Se alguém cair aqui, desmaiar, sei lá, qualquer coisa, alguém está na rua, você não pensa, será que é isso mesmo? O cara sai correndo, principalmente se for alguém da família. Quando acontece isso no mercado, geralmente a pessoa tem uma resposta emocional muito explosiva. Pum! Isso acontece comigo? Claro. Também acontece comigo. E aí, a criação de uma planilha, de um sistema, de um script, e escrever aqui, inclusive compartilhar, assim, cara, nossa, eu vou vender. Não, peraí, tá fora da planilha. Então, isso me deu muita concretude, objetividade na hora de operar. Estou analisando, estou escrevendo. Depois é só executar aquilo que já está escrito. Basicamente, teve uma época da minha vida onde eu analisava e não executava. E a minha vontade era contratar alguém, pagar um salário, você ficar sentado, olhando e só executar aquilo que eu analisei. Eu percebi que eu não precisava pagar ninguém para isso. Eu posso ser esse cara se eu tiver 2 papéis. Beleza? Muito bem. O SDCAD movimentou 36%, ótimo. Direção predominante de queda, 4 horas. Ok, diário. Pergunta: o mercado rompeu esse ponto de suporte. Eu quero pensar em possível compra nesse momento. O próximo ponto de suporte está lá
cento e poucos pips. Tenho evidências ou tenho sinal para pensar em possível compra nesse momento? A direção predominante é de queda. Sendo assim, eu vou olhar no gráfico de uma hora e procurar qual é um ponto legal para pensar uma possível venda. E eu vejo esse nível aqui, onde o preço está agora, que aqui atrás foi suporte, aqui foi resistência, e agora o mercado está pensando se vai romper isso aí ou não. No M15 aparece de forma muito mais clara. Bom, na sexta-feira, o mercado subiu, fez essa máxima. Hoje, o mercado subiu, chegou um pouco perto e caiu. Já está nesse ponto de suporte. A direção no gráfico diário é de queda. Não tem contradição imediata para pensar em possível compra. Ah, mas já caiu muito. Nós não sabemos o quanto é muito. Se o mercado romper esse ponto de suporte, eu quero entrar vendido. Simples assim. Está fazendo rompimento. Agora eu venho aqui, na estratégia do dólar, escrevo USD CAD, ponto de interesse. Nesse caso, o meu ponto de interesse é um número exato, porque é uma linha horizontal. Então, eu escrevi aqui 1.2120. Vem aqui 1.2120. A ideia é vender. Janela de precaução. Já vimos que não tem notícia. Primeiro take. De 1 para 1. Esse par tem movimentado uma média de 122 pips. 122 vezes 0,8, 97 pips. Vou medir desde a máxima, vai dar mais ou menos na mínima de sexta-feira, 1.2064. E eu vou negociar aqui, como? Se acontecer o RSC desse ponto de interesse em M15. Cada 15 minutos dar uma olhada, é isso que eu preciso. Para não acontecer de eu perder, eu coloco um alerta sonora. Próximo, o SDCHF movimentou 64%. Está fora para mim. ALDUSD. Movimento de queda. O mercado fez um falso rompimento desse ponto de suporte. Começou a entrar força compradora. Direção predominante de alta. Nossa, que lindo isso aqui, mano. Zona de resistência. O mercado fez rompimento. Zona de suporte. Menino de Deus, tá bonito. Ih, ficou feio. Ficou muito feio. Deixa eu ver aqui. É. ALDUSD, eu estava pensando em possível compra, tá? Devido ao padrão de alta no gráfico de uma hora. Mas olhando aqui no gráfico semanal, eu já vi que o mercado já entrou na zona dessa resistência aqui, ó. Resistência. Deixou uma sombra. O dia de ontem, o dia de sexta-feira foi um pin-bar gigantesco, com falso rompimento dessa zona de resistência. Quero entrar comprado? Não. Nesse momento, não. Podemos pensar em venda a partir desse ponto, 48%, vai extrapolar. Deixa eu só ver qual está a tendência aqui. Tá. Pela estratégia do dólar, eu estou fora. Tá? NZD-USD, 81%. Totalmente fora. Logo, pela estratégia do dólar, o que sobrou para mim? Possibilidade no SDJPY e no SDCAD. Vamos ver o que está acontecendo nos demais.
EURUSD segurou na máxima do dia. Pode ser que aconteça uma estilingada daqui a pouco. Vamos ver. Tudo certo agora, pessoal? As médias móveis. As médias móveis, basicamente, é muito fácil porque tem esse indicador aqui embaixo, que é o rastreador de tendência. Ele já mostra para mim qual é que tendência que está acontecendo em qual período, tá? Olhando aqui, ó, você pode ver que tem várias bolinhas, 5, 15, 30, H, H4, D e W. Basicamente, se está verde uma dessas bolinhas, significa que nesse período, no caso do gráfico diário, a tendência é de alta. Sendo assim, eu não preciso ficar olhando todos os períodos. Será que está? Será que está? Não, o negócio já está mostrando para mim. No gráfico diário, está longe das médias. Ó, está em tendência, beleza. Está longe das médias de 30, da média de 30, passa para frente. Bola para frente, isso aqui não me interessa mais. GBPUSD, está em tendência de alta no gráfico de 1 hora. Está na média de 30? Sim, tá. Primeira coisa, direção. Qual que é a direção? Alta. A direção de alta está num ponto legal. Eu vou ver se tem alguma contradição em períodos maiores. Eu identifico que ele chegando perto desse estilingue aqui. Está vendo o estilingue no gráfico diário? O espaço, ele praticamente já entrou na zona. O espaço está meio curto. Eu vou querer entrar comprado no gráfico de 1 hora do GBPUSD? Está tocando, chegando nessa zona de resistência. Nesse momento, não. Então, eu olho vários pares para identificar algumas oportunidades que estejam dentro do script. Tudo isso é um processo de pensar, 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 pensar. Não tem outra forma, na minha visão. E é por isso que muita gente se auto-sabota, porque aí, cara, não vai assim mesmo. Certo? Eu estou analisando, vejo uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. Vou comprar, mas eu tenho que ver os períodos maiores, ver se tem algo que pode impedir. A direção é de alta, mas tem uma contradição no meio do caminho. Está fora para mim. O STJPY está tudo cinza. Significa que, de acordo com as médias móveis de 30, 50 e 100, está sem tendências. Já falei desse par, possível venda no rompimento da linha de tendência de alta. O SDCAD, tendência de queda em H4. O preço está perto ou longe da média de 30? Longe. Tem possibilidade do preço voltar na média de 30 e me dar uma venda até o meio-dia? Não tem. Porque é o gráfico de 4 horas. Preciso fazer daqui, né? Mais 2 candles, já acabou minha janela horária. Então, para mim, está fora. No gráfico diário, está longe. Eu peguei essa venda aqui no STJPY no canal de análise, inclusive. O STCHF, sem tendências, está fora. ALDOSD, tendência de alta em H4. Já falamos. Pin bar, Mega Blaster no gráfico diário em uma zona de resistência com falso rompimento. Será que eu quero negociar essa tendência de alta no gráfico de 4 horas? Por que não? Por causa que existe uma contradição no meio do caminho. Está mostrando para mim que os compradores estão fracos nesse momento. Beleza? NZDUSD, tendência de alta no M5. Para quem perguntou se funciona, funciona. Tá? Eu não negocio essa estratégia no gráfico de 5 minutos, mas funciona. EURO-GBP, tendência de queda em M30. Tá nas médias? Tá. O que eu vejo aqui? E aqui é tempo de tela, leitura e interpretação de price action. Velocidade predominante, queda. Bonitão. Lateralizou. Mas, veja bem. O que foi que o mercado fez a partir desse ponto de suporte? Falso rompimento. E essa força compradora quase que já se equiparou com essa. Pode ser que ele caia, pode ser, mas nesse momento eu consigo ver que essa força vendedora que estava predominante aqui, ela já não foi o suficiente para romper.
Começou a entrar força compradora. Pode ser que dê venda? Pode. Eu não vou marcar nada no plano de negociação, mas eu quero saber se ele começar a cair. Ah, mas você vai mudar de ideia? Sim, porque eu não tenho todas as informações. O mercado ainda está gerando informações constantemente. Então, se ele começar a cair muito aqui, eu vou ficar sabendo. Euro JPY, tendência de alta M15. Horrível. Por quê? Porque a tendência de alta é topos e fundos mais altos. E aqui a gente tem que o mercado deu falso rompimento, um topo triplo aqui, falso rompimento, está fora. As médias estão alinhadas, mas a gente precisa ver o mercado como um todo. EuroCAD, sem tendências. EuroALD, sem tendências. Eu estou olhando aqui embaixo, tá? EuroCHF, tendência de alta no gráfico diário. Está nas médias? Tá. Eu vou traçar uma linha de tendência de baixa. Que padrão que a gente pode ver no mercado? Os candles cabeludos. Vou querer entrar com um monte de candle cabeludo desse. Por quê? Porque mostra indecisão. Se o mercado não está interessado nessa pipoca, por que eu vou querer ir atrás desse trem? Chutar cavalo morto, né? Euro NZD, tendência de queda M5. A correlação com o NZD e o USD é fortíssima. Basicamente é o dólar neozelandês que está fazendo isso. Vou negociar M5? Não. GBP JPY, tendência de alta M15. Outra tendência meio capenga. Né? Fez uma máxima aqui. Essa aqui até que está um pouquinho mais bonita. Deixa eu ver aqui. Resistência. Olha só. Tem contradição? Está na cara. Zona de resistência no gráfico de 4 horas. Vou querer negociar a tendência M15 contra uma resistência H4? Sim. Na estratégia das médias móveis, eu não considero o ATR. Por quê? A estratégia da abertura de Londres e do dólar tem perspectiva de day trade. Então, eu vou entrar para pegar a relação de 1 para 1. A estratégia das médias móveis tem perspectiva de longo prazo. Tem perspectiva de tendência. Então, o ATR não é importante aqui. Eu nem olho o ATR para essa estratégia. Basicamente, eu olho os 5 fatores. Direção, contradição, localização, entrada e gestão de risco. Beleza? GBP-CAD, tendência de queda no gráfico diário. Que coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês depois uma operação que eu fiz baseado no estilingue no GBP-NZD. Mas olha só. O estilingue pode ser um padrão de entrada nas médias. Olha aqui, ó. O mercado voltou para as médias tudo certinho, analisou o contexto, subiu lá em cima, fez de conta que ia romper, não conseguiu fazer nada, derreteu. Nesse momento, hoje, dá para pensar em venda no GBP-CAD? Não, está longe das médias. GBP-ALD, tendência de queda no gráfico diário. Lateralizou. Uma tendência de queda é predominantemente uma situação onde a força principal é de venda. Nesse caso, está lateralizado, os candles começaram a ficar cabeludos, e na sexta-feira apareceu um estilingue contra a direção principal. O estilingue nem é a coisa mais importante, porque lembra, um tijolo não é mais importante do que o prédio inteiro. Mas a coisa mais relevante que eu vejo é o fato de que está lateralizado nesse ponto aqui. E coincidência, ou talvez não existe coincidência, linha de tendência de alta nesse ponto, estilingue, olha só, fique esperto. GBP-CHF, tendência de alta M15, também não está legal, deixa eu ver aqui os demais. Sim. Ele tem vendido aí no EuroSD já. Você não avisou nós não, rapaz?
Você viu um estilinguinho? Uma estilingadinha? Mas eu vou pagar o volume de entrar no almoço. Vende mais um pouco, então. Brincadeira, hein? E ó, põe o estilingue em zona de interesse. Ou seja, qual região é essa aí? Preço de abertura do dia que conversa muito com a região da massa do dia. Sim. Falso rompimento, entrada aí. Mas tem que bolar um. Fazer take profit tem que ter o quê? Tem que subir a mesa, hein? Entendeu? Uau! GBP-NZD. No gráfico de 4 horas. Cadê? Não, esse aqui eu tenho que mostrar aqui. Por causa que... No gráfico de 4 horas. GBP-NZD. Semana passada... Semana passada? Semana passada. EH4. Olha só. Identifiquei a direção principal. Alta. Identifiquei que, olhando para os períodos maiores, não existia contradição imediata nos gráficos diários e tudo mais. Portanto, boa chance de que o mercado continuasse em movimento de alta. E aí, como eu já tinha pensado em termos de estilingue, olha o que aconteceu. Esse ponto aqui foi resistência, se transformou em suporte exatamente na zona do estilingue. O mercado fez movimento, traçando Fibonacci, 50%, confluência de fatores, linha de tendência de alta por aqui. Você consegue enxergar tudo isso? Temos direção. Não tem contradição. O método de localização é as médias móveis, a confluência de fatores, método de localização, tudo junto. As médias móveis, resistência que virou suporte, linha de tendência de alta. Exatamente nesse ponto aparece um estilingue. O que você faz? Espera. Eu entrei comprado, tá? Stop abaixo, take profit aqui em cima e projeção lá um pouco mais para cima. Só que no canal de análises a estratégia principal é a partir do RSI, rompimento da linha de tendência de retração, tá? E nesse caso aconteceu exatamente aqui, ó. Quem que viu essa operação aqui, que estava acontecendo no canal de análise? Entendi. O mercado fez da linha de tendência de baixa. Se nós entrar aqui no gráfico de 4 horas, ó, o mercado fez uma bandeira, impulso, fez aqui uma bandeirinha. No gráfico de 1 hora, ele fez exatamente rompimento, lateralizou um pouquinho e deu continuação. Eu já tinha entrado no estilingue. Aconteceu isso aqui, qual que é a melhor coisa a fazer? Elimina o risco dessa primeira, isso aqui chama piramidar, quando você basicamente vai adicionando operações em uma direção, na sua direção que você já está posicionado. Elimina o risco dessa primeira operação e entra de novo. Sem se expor ao mercado, você dobrou o seu potencial de lucro. O mercado fez rompimento, retração, continuação. Entrada, stop, primeiro take profit. Essa aula, isso aí está gravado e está no Trading Plan do dia 6 de setembro. Tá? Inclusive, eu falei, pessoal, vou colocar uma ordem pendente agora na máxima desse movimento. Cadê? Foi mais ou menos por aqui, tá? Em 1,8045. Na máxima aqui. Stop de 40 pips, primeiro take de 70. Certo?
vocês não estão acostumados a acordar de madrugada, né? Aldecad, tendência de queda em M15, só para terminar aqui o processo Não negocie esse par em M15, porque o spread dele é caro e ele movimenta pouco. Existe a relação do custo da operação, tá? E nesse caso fica muito caro. ALDCHF, sem tendências. ALDJPY, também está sem tendências. ALDNZD, tendência de queda em M5, não negocio nesse período. CADCHF, tendência de alta no gráfico diário. Tá bonito. Tá testando a máxima com cara de rompimento, só que tá longe da média. Adianta eu analisar esse par para hoje? Hoje ele não vai voltar e dar uma oportunidade, então tá fora. CADJPY, tendência de alta em H4, também tá longe da média. No M15, tá feia essa tendência. Para mim, tá fora. O que eu... Amanhã pode ser que ele já tenha subido e volte. Aí sim, eu volto a falar desse par. CHFJPY, sem tendências. NZDCAD, tendência de queda no gráfico de 4 horas. Que lindo, mano! Uma coisa que eu vou falar para vocês. Essa paradinha funciona. No longo prazo funciona. Olha que tendência linda. Voltou para as médias. Ó, um estilinguinho aqui. Funciona. Será que um delay aqui? Hã? Ah, você tá na sala? Ah, tá. O NZDCAD, dá para a gente pensar em possível venda? Dá para pensar em possível venda. Se o mercado chegar até aqui nesse ponto, esse ponto foi uma zona de suporte, aqui tem o potencial de funcionar como resistência. Eu quero que ele toque nesse ponto aqui, e a partir daí dê oportunidade de venda. Vamos ver se tem contradição. O mercado rompeu a linha de tendência de alta. Tem esse ponto de suporte. Tem os 100 pips, dá para a gente fazer uma operação caso aconteça. Bom, no gráfico de 1 hora, eu vou entrar, vou marcar essa linha de tendência de alta. E agora eu vou escrever aqui na NZD-CAD, time frame, H4. CF, confluência de fatores. Qual que é a confluência de fatores no NZD-CHF? O ponto de interesse principal. Esse ponto que foi suporte pode virar resistência. Então, 0,8860. 0,8860. Ponto de interesse, linha de tendência de alta. Por que linha de tendência de alta? Essa linha de tendência de alta azul. Basicamente, eu quero que o mercado faça isso aqui, ó. Toque aqui, nesse ponto, e a partir daí ele faça rompimento, retração, continuação em H1. Ah, mas e se não fizer? Não tem problema, não entra. E se ele cair de onde está? Tudo bem, não tem problema. Se ele fizer o que eu quero, eu entro, senão não tem acordo. Se eu eliminasse todas as operações que eu entrei e que eu não deveria ter entrado, eu não consigo imaginar quanto dinheiro que eu já teria a mais hoje. Toda a dor psicológica, vamos falar, 90% da dor psicológica que eu, em termos de mercado, que eu já sofri hoje, vem do fato de que não tinha nada acontecendo e eu queria fazer alguma coisa acontecer. Resultado, pau. Tomar prejuízo.
Não tem nada acontecendo, não faz nada. O Niall Fuller, ele é um trader australiano e ele tem um site, tem um curso que chama Learn to Trade the Market. Aprenda a negociar o mercado. E ele fala assim, traders bem-sucedidos não fazem nada 99% do tempo. E a primeira vez que eu vi, eu falei assim, cara, até que ponto que isso é verdade? E eu comecei a olhar para mim e falei assim, cara, as únicas situações que deu certo foi quando eu analisei e eu simplesmente tenho que esperar acontecer. Não adianta eu querer empurrar o mercado. Basicamente isso. Ah, mas existe... Se existe, não sei. Para mim não funciona. Certo? NZDCAD, o que eu quero? Eu quero que ele toque aqui e a partir daí caia. Eu vou escrever isso na minha planilha. Ah, tá. Takes parciais. Onde vai estar um take parcial? Em 0,8760. Que é a mínima do movimento anterior. 0,8760. Projeção máxima. Até onde eu vou fechar meu segundo take profit? Nesse ponto aqui, em 0,8700. Que é o mínimo a mínima do ponto semanal. 8700. Janela de precaução. Nós não temos. Vou negociar se o preço subir até a confluência de fatores e der RRC da linha de tendência de alta em H1. Cada uma hora dá uma olhadinha. O que eu acabei de escrever? Eu quero negociar, vou negociar se o preço subir até a confluência de fatores, que é essa linha vermelha, se ele subir até aqui, e depois disso ele fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta. Tocar aqui, fazer rompimento, retração, continuação. Beleza? NZDCHF, sem tendências, NZDJPY, sem tendências, e acabou. De tudo que foi analisado até agora, nós ficamos com 4 pares, que podem nos dar a oportunidade até o meio-dia. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou simplesmente monitorar isso aqui dentro da janela de frequência de verificação. EURUSD começou a cair, chegou na máxima do dia, fez um falso rompimento, começou a cair. O que eu escrevi com relação ao EURUSD? Eu quero vender se ele fizer um rompimento desse ponto de suporte. O que eu tenho que fazer daqui até lá? Tem que esperar. Só isso. O que eu falei do STJPY? Eu quero vender se ele fizer um rompimento dessa linha de tendência de alta. Respeitou, também não fez nova máxima, está aí dentro do triângulo. Se ele fizer rompimento, retração, continuação, vendo. O que eu falei do SDCAD? Eu quero vender se ele romper esse ponto de suporte. Segunda-feira é água parada. Faz parte. Boa parte das vezes não movimenta muito. Isso não quer dizer que não tem oportunidade. Eu marquei um alerta no EuroGBP. Dá-se. Será que eu vendo ou não? Tendência de queda no 30 e tendência de alta no gráfico diário. Não, né? Quer vender bem? Existe uma estrutura de queda. Vamos comparar. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Presta atenção na cor dos candles. A cor predominante, se a gente pudesse, inclusive pode ser feito até um indicador em cima disso, que eu também não fiz. Se você somar a quantidade de pixels, não tem aqueles pixels? A quantidade de pixel verde e vermelho nessa tela, isso vai te dar uma quantidade de um de outro.
Qual que seria a cor predominante verde? Nos últimos candles, entrou alguma força vendedora bruta, cavalona, assim, que chegou chutando a porta? Não. Eu tenho razões para pensar em venda? Não. Eu quero pensar em compra se acontecer, mas isso não vai acontecer hoje, tá? Talvez amanhã, se ele fizer o movimento dessa linha de tendência baixa, eu quero comprar. Basicamente, movimento de alta, retração e por aí vai. Então, Euro-GBP não tem interesse nenhum. O SDK está aí, o SDJPY não fez nada, começou a cair agora. E da agora para frente não tem mais nada a fazer, é só esperar acontecer o que eu... É gostoso pensar nessa... Veja bem. Lá no mercado tradicional de trabalho, você é pago para produzir. O chefe desse fazer dados está empurrado. Certo? E a gente traz esses negócios na escola. Qual que é a mentalidade da escola? Estude muito para você ter boas notas. Logo, correlaciona-se na escola. Você consegue correlacionar atividade com resultado. No trabalho, você relacionar atividade com o trabalho. Beleza? Quanto mais eu ajo, mais resultado eu tenho. Se você trazer essa mentalidade, esse padrão de pensamento do mercado, está enrolado. Porque quanto mais você age, maior sua chance de fazer coisa errada fora do seu espírito, do plano de execução, e maior sua chance de cometer. Quando eu comecei, eu pensei, inclusive, em redefinir o que era trabalho para mim. Porque, logicamente, eu demorei muito tempo para aceitar que 99% do tempo eu não fiz nada. Eu vou só esperar que aconteça aquilo que eu estou esperando. E isso colou em mim uma figura, uma sensação de vagabundo. Cara, quer dizer que eu só vou trabalhar 1 hora por dia, tranquilo, né? E daí? Aí você se almoça. Exatamente. Não, eu tenho que fazer mais. E aí o cara sai procurando um jeito de cabeça de cavalo. Analisou. Isso aqui que eu estou mostrando é uma forma de ver o mercado. O objetivo aqui é mostrar uma fórmula para você criar o teu sistema. Pode ser que o seu sistema tenha mais ação de mil. Desde que você siga os passos que eu vou mostrar hoje, de validação do crescimento, colocar no laboratório, testar, para que lá olhar, e com indicadores olhar, talvez no seu sistema você crie um negócio que está 10 operações por dia. Eu percebi que quando eu tenho que tomar muitas decisões, durante o tempo, ele fala o seguinte: nós temos um banco mental de decisões. Imagine todo dia, seu corpo está descansado. Acordou às 4 horas da manhã. Você acorda com um saquinho, um pacotinho, e lá dentro tem 1000 decisões para serem tomadas ao longo do dia. Tem 300 de boa qualidade. Tem 400 mais ou menos, tem 300 que é uma porcaria. Todos nós começamos a gastar essa decisão em cada coisa que decide. Não como pouco. O que eu vou fazer? Estou gastando. Em um determinado momento, pelo estresse, pela canseira, pelo desgaste físico e emocional, as suas decisões vão ficar cada vez pior, porque existe um limite para isso. Se você quer abrir 50 operações no dia, as 4, 5 mil vai ser muito boa. As outras vai ser uma porcaria. Entendeu? Qual que é o meu processo de decisão? Analisei tudo. Agora eu já não tenho que decidir mais nada, eu tenho só que executar o que eu decidi. Já está decidido. Nesse caso, você estabeleceu um parâmetro para agir caso aconteça uma situação. Se por acaso, nesse período, a cada 15 minutos, você vai olhando, só que de repente, a partir dali, aconteceu. Entendeu?
E aí o que acontece? Ao invés de repente, o R e o RC acontecer na venda, ele possa acontecer para a Qualquer adaptação que você faça um período de se adaptar. Por quê? dentro da janela. Qualquer adaptação que você faça um período de se adaptar. Porque acabou já a beleza. Ou ele faz isso ou não faz nada. Sim, no caso, porque apareça. Senão se torna um padrão mental. Se torna uma subadaptando. Eu começo a criar situações repetidas de eu já pensei, eu já vi que tem um pouco de gráfico de arte que guarda no arquivo de resistência. Ah, mas se comprar ele vai seguir. Se for no ativo. Entendeu? Por quê? Tipo, mas e a flexibilidade? E as flexibilidades pensadas dentro dessa janela. Fora dela, não. A flexibilidade não pode ser tão flexível, senão não segura nada. Tem que ser uma certa flexibilidade. Basicamente é algo mutável. Entendeu? Se algo é muito flexível, não segura nada. Se a perna é flexível, se ela for muito, não vai pé. Basicamente isso. É o equilíbrio. Se ele subir, ele vai sem eu. Basicamente, eu analiso, mas eu não improviso. Analisei, marquei tudo mais, e aí vou mostrar para vocês o histórico, tudo mais. Você entendeu? Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas? Comentários? Mas a tua estratégia, você tem comunicado também com o pessoal. Mandei, e aí ontem. Essa estratégia é os 3 da frente. Isso, não tem aqui. É de 30 para 50. Eu posso usar Nossa, pergunta. Faz um teste. Pode. A essência é a mesma coisa. Você pode. Mas eu não negocio, até M5 eu negocio. Se for o USD e tudo mais. M5 eu já não negocio. Aí eu vejo que o meu processo de som tem sido muito rápido. Eu tenho velocidade de fazer. Exatamente.